Olá, eu sou Mônica Bento. Hoje eu estou compartilhando o livro de Hernandes Dias Lopes, Mães Intercessoras. Já existem 7 vídeos na playlist do livro e hoje, no 8º, Deus está procurando mães que não desistem de ver seus filhos libertos. A leitura bíblica é Marcos 7, 24 ao 30. Bem importante de fazer a leitura antes de começar a conhecer toda essa história. E outro ponto importante é que esse talvez tenha sido o capítulo mais profundo, mais encorajador. Por isso, o que eu compartilho aqui é a minha lente. E isso pode não ser suficiente para você. Fica então a minha recomendação da leitura completa deste capítulo, deste livro maravilhoso, que Deus usou o reverendo para escrever para a gente. Antes de entrar na história, ele traz 3 aspectos que a gente precisa entender esse contexto. Jesus está em território gentil. Então, Tiro era considerada uma cidade pagã, mal falada. Inclusive, os judeus consideravam os habitantes de Tiro como cães impuros. E depois, lá na frente, vocês vão ver que Jesus até faz referência aos cães. Agora, o próprio Jesus está lá naquela cidade. Outra questão é que Jesus está quebrando o conceito judaico da impureza. Até então, o povo de Israel era o povo escolhido. E a partir de Jesus, qualquer pessoa pagã, gentia, inclusive nós, podemos ter acesso ao Senhor Jesus e sermos atendidos em nossas orações. O terceiro aspecto aqui é que Jesus está lidando com uma mãe aflita. Ele até questiona por que choram as mães, por que elas sofrem. E embora fosse uma mãe gentia, de uma região desprezada, ela tinha muita fé e por isso o seu pedido foi atendido. Agora sim, são algumas visões do autor relacionadas a essa mãe. A primeira delas é que uma mãe intercessora tem discernimento sobre o que está acontecendo com os seus filhos. Então, essa mãe de Marcos 7 tem consciência da situação que a sua filha está vivendo. Ela sabe que o problema é espiritual. Ela, inclusive, sabe que somente Jesus pode restaurar a filha dela, que não é uma questão de saúde física. Ela sabe, ela procurou provavelmente outros recursos e chegou à conclusão de que somente Jesus poderia transformar aquela realidade. Ela também discerne a solução do problema que atinge a sua filha. Por isso que ela vai até Jesus. E olha só, primeiro ela chama de filho de Davi, que era um termo popular para chamar Jesus. Depois ela chama de Senhor, então já se ajoelhando e começa a clamar, termina adorando. Ela começa atrás de Jesus e termina aos seus pés. E por último, ela sabe que pode clamar em favor da sua filha. Aquela menina, ela não falou nenhuma palavra, ela nem estava ali, ela estava distante. Foi a oração da mãe, foi o pedido daquela mãe diretamente para Jesus, que pôde trazer a cura para ela. Nessa citação, Ambrósio disse acerca de Agostinho, por quem sua mãe orou 30 anos. Um filho de tantas lágrimas jamais poderia perecer. Mesmo quando não pudermos mais falar de Deus para nossos filhos, podemos falar dos nossos filhos para Deus. Uma mãe intercessora transforma a necessidade em adoração. Então, seu clamor foi por misericórdia. Aquela mãe transformou a necessidade que ela tinha de atender a cura da sua filha num momento em que ela se prostrou. Então, ela dobrou o joelho e clamou ao Senhor. Ela transformou a necessidade em oportunidade de prostrar-se aos pés do Senhor. Transformou o problema no altar de adoração. E aquela foi uma oportunidade única, porque Jesus só foi até Tiro naquela vez. Se ela não tivesse feito daquela forma, naquele dia, a oportunidade teria passado e a sua filha não teria sido curada. É tempo de as mães se unirem em oração pelos filhos. Precisamos ter um senso de urgência no nosso clamor. E ele fala aqui que se a nossa casa estivesse em chamas, a gente não hesitaria em salvar os nossos filhos e imediatamente tomaríamos uma atitude. E é dessa forma também que precisamos levantar um clamor para que eles sejam libertos. Não negligenciar esse aspecto, porque a gente sabe que o mundo, e as atrações, os prazeres e tudo que ele tem a oferecer pode roubar e carregar nossos filhos até a morte, uma morte espiritual ou mesmo física. Por isso precisamos sim desse desespero.
E por último aqui, nesse aspecto da mãe intercessora transforma a necessidade em adoração, ele fala que ela tinha empatia, porque a forma como ela conversou com Jesus parecia que ela mesma sentia o que a filha dela estava sentindo. O terceiro aspecto, uma mãe intercessora está disposta a enfrentar qualquer obstáculo para ver a filha liberta. Ela não descansa e nem dá descanso a Jesus. Então, ela tinha alguns obstáculos. Vamos lá. O primeiro deles é que ela era gentia e Jesus um judeu. O segundo, uma mulher, e naquela época os homens dominavam a sociedade. O terceiro, os próprios discípulos estavam contra ela. Eles consideraram que ela estava ali atrapalhando, não tiveram sensibilidade. E o próprio Jesus também aparentemente estava contra ela. Não era uma situação fácil, porém ela não desanimou. Agora, com um pouco mais de detalhes sobre essas dificuldades, esses obstáculos que ela enfrentou. Primeiro deles, o desprezo dos discípulos. Eles não pediram para Jesus atender ela, pelo contrário, pediram para despedi-la. Eles foram movidos pela irritação e não pela compaixão. A outra barreira, o próprio silêncio de Jesus. E o autor lembra que Jó passou pela mesma experiência. Por 16 vezes, Jó questionou Jesus, né? Por que, Senhor? Por que estou sofrendo? Por que eu não morri antes de nascer? Por que meus filhos morreram? Senhor, então, por que não me mata? E a única resposta que ele ouviu foi o total silêncio de Deus. O autor diz aqui que o silêncio de Jesus é pedagógico, ele nos ensina a ter resiliência, a testar nossa fé. É mais fácil crer quando estamos cercados de milagres. O difícil é continuar crendo e orando pelos nossos filhos quando os céus estão em silêncio, quando as coisas parecem estar indo de mal a pior. Esse já é um grande encorajamento. Quando a gente não vê os sinais, quando a resposta de Deus é o silêncio, não quer dizer que nós não seremos atendidos em nosso pedido. E continuando aqui, na experiência dessa mulher, a barreira da resposta de Jesus. Porque ele fala que não foi enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então eram palavras desanimadoras. E mesmo assim ela se dobrou dizendo, Senhor, socorre-me. Num primeiro momento pode parecer que Jesus está rejeitando essa mulher, mas na verdade ele está testando a fé dela e mostrando que independente da nacionalidade, ele está pronto a atender a todos, desde que haja uma atitude de fé como essa mulher teve. Jesus continua aqui falando, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Cachorrinhos porque eram animais de estimação. E depois, deixe primeiro que se fartem os filhos. Ele está se referindo aos judeus e os cachorrinhos aos gentios. E ainda assim, ela não se intimidou e deu uma resposta que comoveu o coração do Senhor. Essa mãe, longe de ficar magoada com a comparação, converte a palavra desalentadora em otimismo e transforma a derrota em consagrada vitória. Ela busca o milagre da libertação da filha, ainda que isso represente apenas migalhas da graça. Em quarto lugar, uma mãe intercessora triunfa pela fé e toma posse da vitória dos seus filhos. Já vamos aqui chegando ao final da análise do autor. Ele comenta que Jesus elogia a fé daquela mulher. Ela não apenas teve o seu pedido atendido, como foi elogiada por Jesus, e ele cita que só tiveram 2 vezes na Bíblia em que Jesus elogiou a fé e, por sinal, os 2 eram gentios. Então, foi essa mulher e uma outra passagem bíblica também. E outra questão é que nos 2 casos, Jesus curou à distância. George Miller disse que a fé não é saber que Deus pode, é saber que Deus quer. Gente, que visão profunda sobre o que é ter fé. A fé conecta o altar da terra com o trono do céu. Então nós, pequeninos, pecadores, indignos, nos colocamos numa posição de humilhação, de adoração, e a partir disso a nossa fé conecta com a vontade de Deus lá no céu. A fé venceu aqui nessa história tão profunda. Charles Studi disse que a fé em Jesus ri das impossibilidades. O último aspecto que o autor traz é que quem recebeu o milagre não estava lá, não orou, não reconheceu em nenhuma vez que precisava da cura de Jesus.
Tudo aconteceu por causa da intervenção dessa mãe tão ousada, com tanta fé, que nem judia era, que nem predestinada era para estar ali, que era considerada pagã, imunda, impura, e ainda assim o Senhor foi e concedeu a ela o seu milagre. As mães que oram pelos filhos podem esperar a intervenção de Deus. Por isso, não desista, não descanse, né? Talvez alguns de vocês ainda tenham filhos perdidos, dentro ou fora da igreja. Derrame-se aos pés do Senhor e não saia até que você triunfe pela fé. Este é o capítulo 8. O próximo fala: Deus está procurando mães que prevalecem com Ele por meio da oração. Até lá!